Enquete do dia. E aí, a enquete, unanimidade, se não fosse o Salazar. Porque todo mundo votou nessa enquete, porque é assim, todo dia a gente põe umas 3, 4 opções de enquete, e a do dia é a seguinte: Fernando Diniz é o maior culpado da derrota do São Paulo para a LDU? Sim ou não? Tá lá no site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Celso Cardoso. Mas é claro que não. Eu sou a culpada, então. Não. Também pode ser, dependendo das circunstâncias, claro. Eu não jogo, não sou técnica. Não é. Claro que ele tem responsabilidade, porque ele é comandante do time, mas longe de ser o maior culpado. Não é o maior culpado mesmo. Não? E vou defender todos os pontos aqui quando for a hora. Não é a hora ainda, né, ô Vini? Pode defender seu ponto. Posso defender? Pode. Então tá. Você tem 30 segundos depois Com direito à réplica. Não ele está fazendo o trabalho dele. As pessoas, muitas vezes, elas se iludem com o peso da camisa, com a tradição e não analisam com a razão. Olha o time do São Paulo. Em circunstâncias normais, o São Paulo perder para a LDU na altitude de Quito não é nenhum absurdo. O pecado foi ter perdido o primeiro jogo para o Binacional, quando tinha criado 5, 6 oportunidades de fazer, não fez e perdeu o jogo naquela altitude de mais de 4.000 metros. Agora, o São Paulo ontem estava com 7 garotos no segundo tempo. 7 garotos da base. Ué, não é erro do treinador? É claro que não, ele está lutando com o que ele tem. E aí, o que falta para o São Paulo é estabelecer o que eu quero para o São Paulo. E aí, saber que, de repente, pode levar tempo para você conquistar. E vai corrigindo a rota, e vai acertando os detalhes. O que ele precisa para melhorar o time? O São Paulo foi corajoso. Teve um apagão, é verdade, depois que tomou o gol. Até os 20 minutos, o São Paulo estava melhor que a LDU. Tomou o gol, aí aquele abalo psicológico, que é a responsabilidade do Diniz. Ele tem que entender o que está acontecendo. Ele é psicólogo, inclusive. Mesmo assim, no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, fez 2 gols. Quer dizer, então são circunstâncias. Quem vê pensa que ele tem à disposição o elenco do Flamengo. Não é isso. Salazar. Outra coisa. Ele está eu não ia falar. Ele está em terceiro lugar ele está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro atrás de Atlético Mineiro e Internacional. Não, estou fazendo assim. Depende do ângulo. Está segurando o braço por quê? Terceiro lugar. Se você me der um técnico que faria o São Paulo estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, ok. Ele está fazendo um trabalho razoável. Bom, a pergunta é se ele é o maior culpado. Eu não acho que ele é o maior culpado. Entendo que ele tem uma carga de responsabilidade pelo que aconteceu muito grande. A escalação é responsabilidade dele. Ele está com 7 garotos muito por opção dele também. E também, por exemplo, aquele gol que o São Paulo toma na saída de bola é algo que ele pede para o time fazer. E eu sou totalmente contra aquele tipo de situação, mas totalmente. Você quer sair jogando, você tem que sair jogando quando dá. Essa coisa de sair jogando a todo custo. Não dava. Só que não dava que não deu e saiu o gol dos caras. Então, assim, eu acho que essa questão. É o 880, né? A gente tinha uma época que ninguém saía jogando. E agora também a gente tem que sair jogando a qualquer custo, é moderno, todo mundo faz isso. Aí você perde a bola, assim, tem hora que não é hora. Eu acho que tem hora para sair jogando e tem hora que não é. Ali claramente não era. O passe no meio, na meia-lua, com o marcador no cangote, sabe? Assim, para mim é uma falta de responsabilidade. Então, assim, eu não eximo o Fernando Diniz, eu só acho que a maior culpa é da diretoria do São Paulo. Sempre isso também, vocês quando falando da diretoria. Não, mas Michele, a diretoria que está jogando. O caso do São Paulo... Não, mas o caso do São Paulo... Já a gente fala todo o resto, porque... não deu tempo, o Celso tomou todo o seu tempo. Olha, você que está em casa pode mandar a sua opinião se o Fernando Diniz é o maior responsável, 994791633, pelo WhatsApp, beleza? O torcedor do São Paulo ainda está na dúvida se o jogo de ontem foi 4-2 para a LDU ou 2-1 para o São Paulo. Fato mesmo é que o tricolor voltou do Equador praticamente eliminado da Libertadores. A influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Então os jogadores entraram bem, são jovens, e não é porque são jovens que eles não têm condição de disputar Libertadores. A gente tem muitos jovens no elenco, mas os jovens estão aí porque eles são bons jogadores. E o São Paulo é um clube muito formador. E muitas vezes a gente falou dos jovens que nos ajudaram desde quando eu cheguei, inclusive para classificar na Libertadores. Então eu acho que os jovens eles entraram e estão num saldo muito mais positivo do que negativo.
Quer começar falando? Eu deixo. Eu quero, lá, então vou aproveitar. Para você não falar houve que eu muita tô tomando seu injustiça. tempo. Eu acho assim, o Fernando Diniz, eu não gostei da entrevista coletiva dele, porque ele, para mim, cometeu o mesmo erro do Thiago Nunes há pouco tempo atrás, esse ponto de... O time, acabou 3-0 no primeiro tempo, um vareio, o time acabou goleado, está praticamente eliminado. Então, quando o técnico... Eu acho que mostrar uma dosezinha de indignação também faz bem nessa hora. E aí quando o cara vai para uma coletiva e fala, não, mas jogamos bem, estamos no caminho certo, eu acho que não é por aí, sou totalmente contra esse tipo de discurso. Acho que é um discurso para enganar bobo, mas enfim. Agora, essa declaração... Tá bom, então vai para a declaração, porque assim, já vou discordar de você, não é para enganar bobo. Eu acho que eu não sou bobo e eu concordo com ele em algumas partes, mas vai lá. Eu concordo quando você faz uma avaliação geral, mas quando você geral, vai... Mas você tem que avaliar não geral. É o caso, mas não é o caso, não é o caso. Ali a circunstância é a coletiva de pós-jogo, e o cara vai fazer uma análise do jogo, do que como é que foi e tudo mais. E aí quando acontece uma situação dessa, o cara acaba o jogo... Exemplo, o Thiago Nunes, eu falei a mesma coisa aqui. O São Paulo dominou o Corinthians amplamente, assim, não tem discussão que o São Paulo foi melhor que o Corinthians no clássico no Morumbi, o último. E aí o Thiago Nunes vai e fala assim, não, eu não acho que o Corinthians jogou bem, acho que foi uma questão de detalhe a vitória do São Paulo. Aí, pelo amor de Deus, é querer enganar bobo pra mim. Todo mundo viu que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians. Se acabar aquele jogo e faz esse tipo de análise do jogo, então estamos no caminho certo pelo que nós mostramos. Então, assim, pra mim, isso é um engana bobo. Você viu o jogo ontem? Vi o jogo ontem. Você viu o jogo ontem. Você concorda comigo? Até o primeiro gol, o São Paulo não estava mal. Estava melhor. Estava melhor. São Paulo tinha finalizado 5 vezes. Tudo bem, mas o Não, eu deixei você falar. Me ouça. Até 20 minutos, São Paulo estava melhor, jogando na altitude de Quito. Nada demais. O Pablo, mas estava melhor. O Pablo perdeu um gol aos 5 minutos. São Paulo estava melhor. Tomou um gol aos 20 minutos. Aí pronto. Aí desmontou. Aí veio o apagão. São Paulo tomou mais 2 gols, tomou 3 e poderia ter tomado 4. Ok, você pode questionar dos 20 aos 25, dos 20 aos 45 finais, que São Paulo teve um apagão. Voltou para o segundo tempo. O Fernando Diniz mexeu no time, investiu na garotada, botou Paulinho para jogar de lateral, teve coragem, coisa que a maioria não tem. O São Paulo voltou para o jogo com 15 minutos. Gabriel Sara já tinha feito, obrigado, o Gabarini fazer uma bela defesa, acertou a trave, diminuiu com o Brenner e o São Paulo estava no jogo de novo. Houve um erro de marcação, teve muito espaço, Biliarse para fazer o 4-1. Mas, ou seja, o que ele quis dizer é que as pessoas levam muito ao pé da letra e muitas vezes são cruéis. Eu até acho que ele foi mal ao declarar, tipo, vencemos no segundo tempo. Mas eu entendo e eu tenho a boa vontade a boa vontade de ter a empatia, de tentar entender o que ele quis dizer. Ele estava com 7 garotos em campo e o São Paulo mostrou espírito de luta. Ninguém pode reclamar do esforço do São Paulo para buscar o resultado. Tudo bem, quem vê pensa que o São Paulo tem o melhor time da América. Não é. Aí eu vou ficar até com o mestre Alberto Heleno quando ele fala assim, mas se é para fazer esforço, raça, que ganha jogo é isso. Sim, mas na questão, você tem os números do jogo? Não. São Paulo finalizou 15 vezes, aí ele finalizou 16. Tudo bem, o São Paulo criou possibilidades. E aí quando ele fala dos garotos, aí você me questiona, por que escalou? Porque eles precisam ter essa experiência. Bem no jogo da Libertadores. Porque ele entende que é o que tem de melhor hoje. Se você faz um trabalho de médio e longo prazo, São Paulo hoje mas vocês são radicais demais. Mas eu nem falei, eu nem consegui terminar de falar. Vocês também não me deixam. Eu não tô falando Me deixa terminar uma vitrola hoje. Me deixa pelo menos terminar o raciocínio. Vamos lá. Porque vocês deturpam muito facilmente. O que eu quero dizer é que a partir do momento que ele está escalando essa garotada hoje e existe um planejamento para o futuro, quando o São Paulo estiver na Libertadores no ano que vem e tem boas chances de estar, porque hoje é terceiro colocado, essa garotada vai estar experiente na competição. Tá bom, legal. Vou dar como exemplo. Vamos usar a Libertadores para testar a molecada para a Libertadores ano que vem. É o que ele tem. Com esse time, ele é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Mas esse discurso, a Alemanha em 2010, a Libertadores para mim não é lugar para testar ninguém. Em 2010 investiu na garotada, não ganhou a Copa do Mundo. Veja o que aconteceu em 2014. Tudo bem, mas uma Copa do Mundo acontece 4 em 4 anos, tem muito amistoso para testar. Tem que aprender a observar
trabalho e não resultado. Tá bom, eu acho que você foi para outra discussão, e nesse ponto eu até posso concordar com você, mas não é isso que a gente está discutindo aqui agora. Óbvio que é o que eu estou discutindo. Não é isso que a gente está discutindo. Mas não é você que me pauta, é o que eu estou falando. Não é a pauta do programa, não é a pauta do programa. Eu tenho aqui total liberdade, agora eu vou de falar. Bancada para falar o que eu acredito. Tá bom, você falou agora você deixa eu falar. A questão aí é o seguinte, o que eu não concordo é com esse discurso de análise do pós-jogo. Para mim, o cara que... Primeiro, análise de 20 minutos para mim não dá. O jogo de futebol tem 90 minutos. Você tem que analisar o jogo. Como que o São Paulo se comportou no jogo? Como que o São Paulo reagiu após o primeiro gol? Como que foram os gols que o São Paulo tomou? O fato do São Paulo ser um time muito fácil de ser vazado. O São Paulo toma muitos gols sempre e ontem tomou mais 4. Então assim, não dá para eu falar assim, não, mas eu vou ponderar porque o São Paulo fez 20 minutos bons. E o resto do jogo, o resto do jogo não foi bom, mas jogou muito mal. O segundo tempo foi mal? O São Paulo no resto do jogo tomou 3 gols e depois esses 3 gols, mas foi mais pra cima, depois criou natural. O time que faz 3-0, ele não vai mais jogar com o mesmo ímpeto, atacando, querendo finalizar, eu quero fazer 10 gols. Não, eu fiz 3. Deixa o São Paulo vir, eu vou sofrer mais agora. Não foi esse o resultado, foi esse o trato do jogo. Mas daqui a pouquinho eu vou pra cima. E a segunda parte, peraí, agora eu vou terminar. A segunda parte, e aí achei uma canalice que fizeram com o Fernando Diniz mesmo, porque a pergunta é do Guilherme Pradella, um amigo da CBN, e ele pergunta se jogar com 7 jovens no segundo tempo dificultou a reação. E aí ele fala, não acredito, inclusive fizemos 2-1 no segundo tempo, equilibramos. Então ali ele estava se referindo aos fatos de jogar com 7 jovens no segundo tempo, que para ele não teve problema nenhum o fato do São Paulo ter 7 jovens ali. Então não é que ele estava comemorando uma vitória no segundo tempo de 2-1, e aí sim muita gente interpretou erroneamente essa fala do Fernando Diniz, aí eu tô com ele, não foi essa a intenção dele. Bom, primeiro contato com Osmar Garrafa ao vivo do CCT da Barra Funda. Se o Garrafa entrar nessa confusão, eu não sei o que vai ser hoje no programa. Fernando Diniz, Garrafa, comentou sobre a demissão na coletiva de ontem, não é isso? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Michele, Salazar, Celso. Confesso aos amigos que hoje é um dos dias mais difíceis para mim no jornalismo esportivo. Tive uma noite de insônia, não consegui dormir. Logo pela manhã, acordei, liguei para o nosso Vini Sacomani, pedi algumas orientações. Confesso que liguei até para minha mãe. E a maior dúvida é o que eu teria que falar hoje no noticiário do São Paulo. Porque depois da declaração do Diniz, eu não sei se eu falo da vitória de ontem do São Paulo contra a LDU, por 2-1, ou se eu falo da derrota por 4-2. Eu não sei se eu falo de 1,5 ponto que o São Paulo somou na conta do Diniz, ou se eu falo, claro, dos 3 pontos que a LDU tirou do São Paulo. Confesso para você que vou ter... E aí ouvi os colegas agora no debate, mesmo assim continuo com muitas dúvidas, mas vou tentar ir dentro da normalidade. A declaração de ontem do Fernando Diniz na coletiva, em que o São Paulo venceu o segundo tempo por 2-1, informação que eu apurei, repercutiu muito mal dentro do São Paulo, mas muito mal dentro do São Paulo. São Paulo tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. O técnico toma um sacode daquele e fala que pelo menos o São Paulo venceu o segundo tempo, né? Então talvez a tabela do Fernando Diniz, São Paulo tenha conquistado 1,5 ponto no campeonato. E claro que a decisão pela demissão ou não do Diniz passa pela assinatura do presidente Leque, que está hospitalizado, saiu da UTI, está se recuperando da Covid-19. E ontem foi feita a ele, como você me perguntou no início, a questão se ele teme por uma demissão, que não aconteceu e não deve acontecer pelo menos até o final de semana, não é? Vamos ouvir o que o Diniz nos respondeu. Aqui no São Paulo você não tem que ter medo de ser demitido, ao contrário, você tem que trabalhar. Minha posição é sempre de procurar fazer o melhor, tentar melhorar o time para os jogos seguintes e lutar até o final e acreditar nas possibilidades que o São Paulo ainda tem. Bom, tá aí, ele não teme ser demitido e isso deve acontecer. Há uma tendência muito grande, inclusive no quadro eleitoral, o que se comenta, independentemente de quem ganhar a eleição para presidente, o nome do Rogério Ceni está mais do que forte aqui do lado de dentro desse muro, né? Já se fala para o próximo ano, Rogério Ceni, o Diniz ele vai cumprir o trabalho dele até o final da Copa Libertadores, pelo menos é isso que eu tenho de informação, e aí depende muito do que acontece dentro do Campeonato Brasileiro com ele. A situação na Libertadores, eu dizia ontem, para mim já tinha ido para o espaço. Com a derrota,
ou a vitória no segundo tempo para o Diniz, também já foi. O São Paulo tem 2 jogos a cumprir. Contra o River na próxima quarta-feira, né? E depois contra o Binacional. O River em Buenos Aires e o Binacional. O São Paulo, para se classificar, Michele, precisa vencer esses 2 jogos e torcer por uma infinita combinação de resultados, tirando ainda uma diferença, talvez, de 8 gols para o River da Argentina. Está mais fácil Jesus Cristo voltar à terra do que o São Paulo seguir na Libertadores. E daqui a pouco eu volto com informações quentes do Daniel Alves, hein? Daniel Alves, informações quentes aqui no Gazeta Esportiva. 2-1 no segundo tempo, essa eu nunca tinha visto, confesso. Isso realmente não, mas não fala isso de Jesus voltar, porque estamos em 2020, esse ano está tão estranho que eu não duvido um negócio Mas, sinceramente, eu até respeito o Garrafa, mas eu sinceramente acho até cruel isso. Assim não, como eu acho deixa, que mas que coisa. Simples, tem que ouvir a pergunta. O pessoal não ouviu a pergunta. Dá para cortar? Tá. Fala, por quê? Você quer falar daquela declaração? Assim como as pessoas, quer pôr de novo, Vini? assim como as pessoas avaliam só resultado, não avaliam trabalho, elas extraem uma frase e colocam com verdade, é totalmente fora do contexto. O quê? O questão em da nenhum domissão, momento ele chegou e disse, pelo menos nós vencemos por 2-1. Se você pega só essa frase, pega mal mesmo. Pega mal. Mas não era esse o contexto. Não, qual que era o ele contexto? foi questionado sobre os garotos, se o São Paulo perderia a força. Ele disse, com os garotos em campo, nós vencemos por 2-1. Com 7 jogadores abaixo de 21 anos no segundo tempo, o São Paulo teve dificuldade de reagir no jogo. E ele disse que não teve. Inclusive, no segundo tempo, com 7 garotos, o placar foi 2-1. É muito claro, não tem polêmica nessa. Não tem polêmica. O Garrafa tem que ter direito à réplica hoje, porque nisso. eles estão detonando o Garrafa aqui ao vivo. É porque... Ele vai voltar e aí ele não foi só o Garrafa, não. Muito torcedor, muita gente. Torcedor lá no São Paulo mesmo. Ele deu outras declarações infelizes. Eu acho que o Fernando Diniz, durante a entrevista, deu outras declarações infelizes. Mas essa que mais repercutiu, para mim, assim, é uma sacanagem com o Fernando Diniz, porque ele se referiu ao fato do São Paulo jogar com 7 garotos no segundo tempo, se isso atrapalhou ou não, ele disse que não. E o fato dele não ter medo de demitir também não tem problema, ele falou direitinho. Não, mas é claro. Agora, dizer que está no caminho certo... Mas por que não? Celso, então assim, não vamos analisar resultado, vamos analisar trabalho. Sim, vamos trabalhar trabalho. O trabalho dele é bom? Eu acho. Você acha bom? Como é que ele foi no Campeonato Paulista? Ele foi bem? Não, foi eliminado pelo Mirassol. Foi péssimo no Campeonato Paulista. Como é que ele está na Libertadores? Foi péssimo. Escuta, ele não chegou nem na semifinal, ele foi eliminado pelo Mirassol. Não adianta falar alto, não vai adiantar. Eu não estou falando alto, minha voz é assim mesmo. Não, então, mas assim, o que é bom então? Aquilo é bom? Se vocês continuarem, vai ser... Isso é um desrespeito ao telespectador. Não acho que é um desrespeito ao telespectador. É só você esperar eu terminar de falar assim como eu esperei o seu caso. A questão é que você não espera eu falar, eu começo a falar e você interrompe, não é por aí. Eu interrompo porque você também me interrompe, mas eu espero você falar. A questão é, para mim, o trabalho do Fernando Diniz no Campeonato Paulista não foi bom. Tá? Para mim, não foi. O Celso pode discordar, para mim não foi bom. Ele não chegou nem na semifinal do Campeonato Paulista, ele foi eliminado pelo Mirassol em casa e um dos times mais vazados da competição. Para mim, isso não é um trabalho bom. O trabalho dele na Libertadores também não é bom. O São Paulo, nos últimos 4 jogos, tomou 9 gols. 9 gols em 4 jogos e não venceu nenhum desses 4 jogos. Ele está numa boa colocação no Campeonato Paulista, mas para mim o trabalho, não o resultado. O trabalho não é bom nessa temporada. Bom, depende do que você entende por trabalho. O trabalho, para mim, ele está acertando um time. Ele está acertando um time. Ele está botando a garotada para jogar. Nossa. Quem... Posso falar ou não? Para mim o trabalho é bom quando eu pego o scout e eu vejo quantas oportunidades foram criadas. Dos dois lados? Sim, mas isso faz parte. Você acha que tá bom, então? Mas, gente, não precisa ser gênio para entender que quando você tem um esquema mais ofensivo, você está mais exposto. E isso você só ajusta com o tempo. Então vai ver que o Tite estava errado em 2015, quando o Corinthians foi o melhor ataque e a melhor defesa. Mas o Tite é uma outra... Ele não era exposto e ele atacava mais que todo mundo. E você lembra o time que ele tinha em 2015? Eu lembro. Mas essa é a proposta dele. Isso é uma covardia. Olha não o time é uma covardia, ele que entende ele que entende o elenco dele. A gente vai voltar a falar do São Paulo. A gente volta a falar de São Paulo.